Tá gravando. Pronto, tá gravando. Tá com símbolo aqui, pelo menos, né? Certo. Então, pronto. A taxa de mortalidade e de natalidade vem diminuindo de modo geral por causa dessas circunstâncias, tá? Eu comecei a gravar agora, então quem não pegou depois, leia isso aqui, que é muito importante. Vamos lá, pessoal. Vem ocorrendo um fenômeno que, na verdade, já está no seu fim, já vai acontecer, é outro fenômeno desse tipo aí, chamado transição demográfica, né? Na minha opinião, essa é uma questão de prova e é meio que interessante entender porque aconteceu durante 2 ou 3 séculos, viu, pessoal? O que é que aconteceu no mundo, né, de maneira geral, em relação às pessoas, né? Demografia vem de pessoas, né? Antes do século XVIII, pessoal, observem esse gráfico aqui, ó, que eu tirei do próprio livro, inclusive. Antes do século XVIII, os índices de pessoas no mundo era da seguinte forma, ó. Nascia muita gente, ou seja, a taxa de natalidade era alta, e a taxa de mortalidade era baixíssima. Desculpa, era altíssima também, desculpa. A taxa de natalidade era alta, tá vendo? Ó, bem alta, ó. E a taxa de mortalidade também é altíssima. Então, o que acontecia? As pessoas só viviam até os 30 anos, mas, em compensação, tinham muitos filhos. Então, taxa de mortalidade alta, taxa de natalidade alta. O que é que aconteceu agora em seguida, teacher? Sim, taxa de natalidade alta, taxa de mortalidade alta. E isso antes do final do século XVIII, viu? Vou ir passando. No final do século XVIII até a década de 90, mais ou menos, observe o que passou a ocorrer, pessoal. Olhem comigo aqui, ó. A taxa de natalidade, ela ficou bem alta, observe. Foi caindo? Foi. Aos poucos. Mas ela ficou alta de maneira geral. Diferentemente da taxa de mortalidade, que foi caindo bruscamente. Tio, a que se deve isso? Ora, a taxa de natalidade foi crescendo porque ainda não tinha os métodos contraceptivos, a mulher ainda não estava inserida no trabalho. Isso é nessa transição do século XVIII até a década de 90. Mas, Tite, e o que é que tem a ver a taxa de mortalidade ter diminuído? Ora, no século XVIII, a gente sabe, no final, com a Revolução Industrial, surgiu, como eu já disse, a indústria farmacêutica, onde as pessoas começaram a viver melhor. Os hospitais evoluíram, né? As pessoas começaram a se cuidar mais. Então, houve um pequeno desequilíbrio, onde, antes do século XVIII, alta taxa de natalidade, alta taxa de mortalidade. Nesse período do 18 até a década de 90, alta taxa de natalidade. Veio diminuindo? Veio, mas ainda era muito alta. E a alta taxa de mortalidade. E a mortalidade diminuiu, desculpa. E a mortalidade diminuiu, tô ficando doido. Certo? Diminuiu porque surgiu a Revolução Industrial. E o que é que aconteceu da década de 90 em diante? Observe aqui que a taxa de natalidade caiu pra caramba e a taxa de mortalidade também, chegando próxima uma da outra. Isso significa o quê? Que hoje em dia existe um equilíbrio. As pessoas vivem muito, morrem menos, né? Por causa das altas tecnologias envolvidas aí na medicina. E, ao mesmo tempo, as pessoas têm poucos filhos. Olha aqui. Então, a taxa de natalidade hoje é baixa e a taxa de mortalidade é baixa. Pessoal, estou falando isso de forma planetária. Porque se você for pegar um país específico, sei lá do sul da África, não sendo a África do Sul, mas aqueles países que ficam próximos da África do Sul, pronto. Você vai ver lá que tem altíssima taxa de mortalidade e ainda altíssima taxa de natalidade. Essa é a transição demográfica. Relembrando, no começo, antes do século XVIII, tinha uma alta taxa de natalidade e morria também muita gente. Depois, a taxa de natalidade ainda foi diminuindo, mas ainda era alta. E morreu menos gente. E hoje, há um equilíbrio. As pessoas têm poucos filhos, mas também morre menos gente. Pouca gente, tá? Olha aqui uma observação. Ainda há regiões do globo que estão no processo de transição. Frequentemente, países do sul menos desenvolvidos, tá bom? Os países do sul ainda estão em transição aqui, ó.
Ou seja, eles ainda não passaram completamente pela questão da famosíssima transição demográfica. Ou seja, ainda apresentam alguma alta taxa de natalidade ou algumas altas taxas de mortalidades. Lógico que não são todos, mas a maioria sim. Distribuição por idade. Sim, falamos agora da transição demográfica que tem a ver com taxas de mortalidade, ou seja, gente que morre e gente que nasce. Mas existe um outro tipo de observação que é por idade, para perceber a dinâmica da população mundial. Podemos observar o seguinte, observe aqui comigo esse mapinha, esse gráfico, desculpa. No mundo, ó, 26, tá vendo aqui? 26% tem de 14 até 14 anos de idade. 16 tem de 15 a 24. 46 tem de 25 a 59. E 13 tem acima de 60. Mas eu quero que vocês observem o seguinte, ó. Por exemplo, vamos falar aqui dos idosos. Qual a região do mundo que vocês podem me dizer, né? Que tem mais idosos, ou seja, mais gente acima de 60 anos? Observe. Europa. A gente vai Europa. na Europa. Onde é que está pegando mais Covid-19 em pessoas morrendo no mundo? É exatamente na Europa. Europa. Por quê? Porque Mas que é a população mais velha. o coronavírus, um dos seus grupos de risco é a população mais velha, né, pessoal? Então vocês estão vendo aí que a situação da Europa não está muito boa, não, né? Porque tem muito velhinho. Então, tem muito velhinho. Quem pegar, isso complica. Certo. Preste atenção como é interessante observar esses dados para que possam ser tomadas políticas públicas, né? Possam ser feitas. Mas eu pergunto, ó, opa, por exemplo, na América Latina, vocês estão vendo que tem bastante jovem? Qual é o país que tem mais jovem? País não, região. África. África. É o que tem mais jovem. Observa o seguinte, por que tem mais jovem lá? Porque lá ainda não se passou pela transição demográfica, ainda está acontecendo. Ou seja, as mulheres ainda não têm muito emprego, os homens ganham mal, não tem educação, sabe? Não, métodos contraceptivos quase não há. Então as pessoas têm muito filho. Mas eu te pergunto, a pergunta que não quer calar, pessoal. Não era para aparecer isso aqui, era para estar escondido, mas tudo bem. Ter muitos jovens em um país é bom? Tem dois lados, que era para ter uma matiquinha aqui, mas não fez. O lado positivo de ter muito jovem é que tem mais gente para trabalhar, pô. Né? E lembrando que os jovens, ou seja, jovens que eu digo jovens a partir dos 20 anos, certo? Até 59. Tem um lado positivo, tem mais gente para... Se você tem um país jovem, você tem mais gente para trabalhar. Mas um lado negativo é que em alguns países pobres, né, não há investimento nos jovens. Lembrando, pessoal, que o jovem precisa de muito investimento, né? Principalmente em educação, principalmente em saúde, né? Oportunidades de trabalho, né? Muitos jovens em países pobres, eles acabam fazendo o quê? Indo para as drogas, né? Indo para ser ladrões, né? Se envolvendo no que não deve. Por quê? Porque não tem assistência do governo. Então, ter jovem, um país jovem é bom? É. Se você puder e fizer as políticas públicas adequadas. Envelhecimento da população agora, sobre os idosos, hein? A gente chama de expectativa de vida, pessoal, tudo é a idade máxima média, lógico, é a média máxima, digamos assim, em que uma pessoa consegue viver em um país, né? Na década de 50, olha que interessante, faz muito tempo, hein? Meu pai era vivo. Na década de 50, a média de vida de um brasileiro era de 45 anos. Já pensou nisso? Eu acho que a maioria das mães de vocês tem mais de 45 anos, né? Pois acreditem, na década de 50 estariam quase todas no limite da idade. Seriam idosas, né? Em 2010, hoje o Brasil, né, até mais um pouco,
vai de 73 a 74 anos a expectativa de vida, ou seja, a pessoa, em média, vive mais do que 73 anos. Olha como é interessante isso, hein? Mas aí eu pergunto para vocês. Pergunto não, já eu pergunto. Projeções indicam que vai triplicar em 2025, viu? Mas não é isso. De modo geral, o mundo inteiro vem aumentando a expectativa de vida. Isso aqui saiu errado, pessoal. O que vai triplicar é a quantidade de idosos, tá? A quantidade da idade da pessoa não triplicar. Vai ficar 7 vezes 3, 21, 210 anos. Não. Aqui o que eu estava querendo me referir é porque saiu errado. É que vai triplicar a quantidade de idosos, tá bom? Olha aqui. Esse negócio está aparecendo no meu meio aqui. Ai. Pronto. Observe aqui o seguinte. Quanto vivem os brasileiros? Olha na década de 40, que eu coloquei para vocês como curiosidade. A média do brasileiro de vida era de 45,5 anos. Foi melhorando bastante, né? Em 2010, aumentou, pessoal, 30 anos na nossa expectativa de vida. O mais interessante, na minha opinião, de observar isso, é que faz muito pouco tempo que a gente melhorou muito. Então, nós podemos fazer muitas coisas, né? Quando o governo quer. Países com maior expectativa de vida. Botei aqui também por curiosidade. Olha aqui, pessoal. Segundo algumas pesquisas, em 2030, os homens na Coreia do Sul vão viver, em média, 84 anos. Toma. Já pensou? Austrália, 84 também. E aqui são os 6 maiores expectativas de vida do planeta para a projeção de 2030, tá? Muito top, hein? Países com menor expectativa de vida em 2005. Ó, um dia desses. Foi a pesquisa que eu achei mais recente. Pessoal, não achei outra, infelizmente. A Suazilândia, para quem não sabe, é um país da África, que fica no sul da África. Não é África do Sul. No sul da África, né? A média de vida era 32 e pouco, mano. Um dia desses, hein? Hoje em dia deve ser uns 34. 34 anos hoje você vive, hein, pessoal? Tô lascado, porque eu tenho 31, que há 3 anos eu tava dando tchau. O Zimbábue, 36, 37 anos, a expectativa de vida em 2005. Ou seja, tem países que as pessoas vivem muito, mas tem países ainda hoje que as pessoas vivem péssimo. Expectativa de vida lá embaixo. Ter muitos idosos é bom? Pergunta que não quer calar. Ter muitos idosos é bom? E aí, pessoal, o que vocês acham? Eu acho que Depende. Lado positivo significa que um país que tem muitos idosos, com certeza ele tem uma ótima qualidade de vida, com certeza ele tem uns hospitais bons, né? Ele tem uma vida cultural para os idosos boa, porque se viveu muito, porque viveu bem. Ninguém vive muito se viver bem. Lado negativo, redução de pessoas em idade ativa. O que são pessoas de idade ativa, Tite? São pessoas que trabalham. Porque, por exemplo, vocês, como eu, muitos amigos meus, nós trabalhamos hoje, e é normal isso nos países, para sustentar os idosos. Porque o governo, pessoal, ele paga um negócio chamado previdência, que é a aposentadoria dos idosos. E é mais do que justo, porque eu também quero me aposentar, né? O que é a previdência, pessoal? É o seguinte, enquanto os jovens trabalham, uma porcentagem desse trabalho, ou seja, a gente paga em imposto para sustentar o idoso quando ele está na fase que não pode mais trabalhar. Mas se tem muito idoso em um país, complicou, porque criança não trabalha. Só quem vai sustentar as crianças e os idosos seriam os adultos. Mas se tem mais idosos do que adultos, vixe, aí complicou tudo, né? Isso vem acontecendo em países que já atravessaram a transição demográfica, tem baixa natalidade e baixa mortalidade, e principalmente países europeus. Opa, e coincidentemente... Posso perguntar meu pai? Oi? Tem alguém falando? Continuando.
Observem aqui, eu coloquei para vocês aqui em milhões os países com elevado número de idosos. Ó. São os mais elevados países com mais idosos que existem. Essa pesquisa foi de 2017, é bem recente. Ó. No Japão, tem 34 milhões de idosos. Eita, 27% da população. Alemanha, 17 milhões, 21%. Olha a Itália, que é o país hoje mais atingido, um dos mais atingidos pelo coronavírus. 13 milhões de idosos. França, 12 milhões. Reino Unido, 12 milhões. Então, tá vendo aí que existe países que estão envelhecidos. Estão envelhecendo ainda, né? Exercícios. Vamos lá, pessoal, pra gente acabar. Se puderem, peguem um caderno, peguem um lápis e vamos fazer esses exercícios, porque já fica para o estudo da prova. Vou mandar esses slides aqui para vocês já sabem, né? A primeira pergunta é, não precisa botar pergunta, só precisa colocar as respostas. Para que serve estudar a dinâmica da população? Essa é fácil, porque eu repeti em toda a aula, né? Serve para que sejam elaboradas políticas públicas. Ou seja, para que os governos tenham orientação em tudo que se deve fazer para melhorar a qualidade de vida da população. Hoje se está colocando muito em xeque, né, a importância das ciências humanas em relação às ciências da saúde e às ciências do tipo física, né, as ciências naturais. E eu vou te dizer uma coisa, as ciências humanas são importantíssimas, porque são elas que vão fazer esse tipo de pesquisa, são elas que entram na favela para saber quem consegue se alimentar, quem não consegue, quem tem acesso à água, quem não tem acesso a saneamento básico. E assim fazer um estudo geral, né? De quem é que precisa, por exemplo, mais urgente de ajuda para poder conter o coronavírus, por exemplo, né? 2. Para que serve? Tio, qual é a resposta, na verdade? Para que serve estudar dinâmica? Serve para elaborar políticas públicas. Basicamente para isso. É para se dar conhecimento e poder, em cada caso, fazer as devidas políticas públicas corretas. 2. O que é taxa de natalidade? Essa aí é meio básica, né? Botei mais porque para relembrar. É a taxa de pessoas nascidas vivas. A taxa de pessoas nascidas vivas. Para ser mais específico, se vocês quisessem que eu seja, mas não precisa, mas para ser mais específico, a taxa de natalidade é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes em um ano. Toda vez que você vê um número da taxa de natalidade, sabe que é o número de nascimentos a cada 1.000 habitantes em um ano. O que é a taxa de mortalidade? É o número de mortos por 1.000 habitantes também, se quiser ser mais específico. Mas é o número de mortos em um ano. O número de óbitos, né? Em um ano. 4. Por que, de modo geral, as taxas de natalidade e mortalidade estão diminuindo, de modo geral, no planeta, né? Por que elas vêm diminuindo? Por causa da inserção da mulher no mercado de trabalho, né? Por causa do custo por filho, por causa do controle de decidir quantos filhos se quer, né? Hoje as pessoas conseguem decidir. Se a pessoa quiser ter 2, tem 2. Vai ter 20, tem 20. Então, por que vem diminuindo? Repetindo. Porque por causa da inserção da mulher no mercado de trabalho, a qualidade de vida vem melhorando, é outra opção, bote aí também. Isso é por causa da taxa de mortalidade que vem diminuindo, né? A qualidade de vida vem melhorando. A medicina evoluiu bastante. As mulheres podem decidir se querem ter filhos. Por causa do custo por filho também. Não é? Acho que deu para pegar aí, né? Vou esperar 10 segundos. 10, 9, 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5. Explique o que é transição demográfica. Tio, eu sei que transição demográfica foi um processo meio grande. Fica até meio difícil de explicar em poucas linhas, né? E aí, o que é transição demográfica? Escrevam assim, acho que eu consigo, vou dar uma resumida legal. Pode ser assim, é uma teoria que explica as mudanças na taxa de natalidade e mortalidade. É uma teoria que explica as mudanças na taxa de natalidade e mortalidade que resultou no envelhecimento da população. É uma teoria que explica as mudanças na taxa de natalidade e mortalidade que resultou no envelhecimento da população, verdade. A população mundial vem diminuindo. Repete depois de mudanças, por É favor. uma teoria que explica as mudanças na taxa de natalidade e mortalidade que resultou no envelhecimento da população. Que resultou no envelhecimento da população. Six. Sobre a distribuição populacional por idade, né? Nós vimos. Explique quais as vantagens e desvantagens de se ter uma população jovem. Qual é a vantagem de se ter uma população jovem? A mais óbvia. Mais pessoas ativas. Oi? Mais pessoas aumenta ativas o no trabalho. trabalho. Mais pessoas ativas, ou seja, mais pessoas para trabalhar, exatamente. Acertaram todos aí que falaram. Essa é uma grande vantagem. Afinal de contas, as pessoas precisam, o mundo precisa girar, né? E qual a desvantagem de ter uma população muito jovem? A desvantagem de ter uma população muito jovem é que se os governos não fizerem políticas adequadas, esses jovens vão para o crime, não é? Não vão ter educação. Vão ter baixo desempenho, né? No emprego. Vão ter subempregos, muitas vezes. Então, é uma desvantagem de se ter muito jovem. O ideal é meio que manter uma balança equilibrada, né? Depois a gente vai estudar sobre isso, eu acho. Sobre as pirâmides etárias. 7. Defina expectativa de vida. O que é expectativa de vida? A média da idade até que uma pessoa pode atingir para Isso, viver, sei lá. exato. É a média de idade ou a média de vida da população de uma região. É a média de vida da população de uma região. Curiosidade, o Brasil está mais ou menos em 74 hoje, 75, viu? Nós vivemos bem. Tem países hoje que tem 34, 35 lá na África. Já pensou? Deus o livre. 8. E quais as vantagens e desvantagens de se ter uma população idosa? Ora, vantagem... Indica que o governo não tem uma boa condição de vida. Isso, vantagem é que representa uma boa qualidade de vida, uma boa, bons recursos hospitalares, né? Se você tem uma população idosa, com certeza só conseguiu se tornar idosa porque antes teve todo um aparato que deixou a população envelhecer. E que nesse sentido é muito bom. Então você vai estar vantagens. Tem qualidade de vida melhor, tem tecnologias da medicina mais avançadas, não é? Uma região dessa é desenvolvida, né? Hoje os países envelhecidos, a gente viu alguns deles agora, não foi? Japão, Itália, né?
Alemanha. São países desenvolvidos, ou não são? Desenvolvidos. Então é uma coisa... Significa que isso é o desenvolvido o país. Mas tem desvantagem, né? Uma grande Menos preocupação pessoas agora, ativas. né? O Covid-19 trouxe alguma desvantagem até para uma epidemia. Os idosos estão, infelizmente, na pior nesse sentido, né? A gente tem que cuidar mais deles. Precisam de mais atenção. Mas qual é a grande desvantagem da população idosa? É que Menos vai pessoas gerar ativas. altos gastos para a Previdência. E a Previdência é justamente um valor que nós, né, os jovens pagam, e os adultos, os jovens adultos pagam no seu salário, né? Por isso que a gente paga um imposto sobre o salário, para pagar a aposentadoria dos idosos. Então, a desvantagem é que gera muito altos custos para a população, para a Previdência. Desvantagem da população idosa? Gera muitos custos para a Previdência, né? Então, isso serve também de alerta para os políticos verem como é que fazem, né? Inclusive, nós tivemos um problema agora na Previdência aqui no Brasil, né? Os políticos estavam reduzindo a idade, né? Ou aumentando a idade, desculpa, de contribuição das pessoas. Aumentando a idade de contribuição das pessoas. E o pior, ainda estavam reduzindo também o valor da aposentadoria. Por que aconteceu isso? Por causa de desorganizações passadas. Porque a pessoa, se eles tivessem notado que tem estudos, né, da galera da Humanas, que falava já que poderia dar problema, eles tinham coisas antes de deixar explodir, né? Tem mais uma? Não, tem não. Então é isso, pessoal.